para você que está chegando agora, a entrevista de hoje é com o professor Fernando Haddad. Professor, o senhor saiu das urnas com 47 milhões de votos no segundo turno. Uma parte disso é o núcleo duro do PT, mas muita gente de outras convicções e que fez a escolha que faz no segundo turno, é isso ou isso, né? Então, a minha dúvida é o seguinte: o senhor não se transformou na grande liderança do PT, apesar disso, apesar de todos esses votos. Não assumiu a presidência do PT. E, enfim, a sensação que há, quando avalia o seu desempenho desde então, é que apagou um pouco, ficou mais, um perfil mais low profile, né? Por quê? Olha, eu sempre trabalhei junto ao PT da maneira que eu trabalho hoje. Eu nunca fui da engrenagem do PT, nunca participei da disputa interna do PT. Eu sempre fui uma pessoa com carreira acadêmica que estava disponível para um projeto político no qual eu acreditava. Então eu participei, meu primeiro cargo público foi com 37 anos de idade. Foi na gestão da Marta Suplicy. Depois eu fui para o governo federal quando o Lula ganhou a eleição, me transformei em ministro e fui escolhido pelo Lula para disputar a prefeitura de São Paulo numa condição muito específica, né? Tinha feito, na opinião dele, um bom trabalho no Ministério da Educação e ele me lançou candidato a prefeito de São Paulo. A candidatura à presidência foi numa conjuntura, o Lula, assim, definitivamente o Lula não acreditava que as autoridades brasileiras fossem contrariar a recomendação que a ONU, na opinião dele, faria de que ele pudesse disputar a eleição. Então, o Lula estava muito convicto de que ele ia estar na cédula, como a gente fala, ia estar na urna eletrônica, o nome dele, no primeiro turno da eleição, no segundo turno da eleição. E isso acabou impactando a vida interna do PT, porque quando vem a decisão, né, de barrar a candidatura dele, de impugnar, eu era a pessoa que estava mais próxima do Lula, porque eu estava elaborando o plano de governo dele. Então, era o braço direito dele ali, numa circunstância muito particular. O PT está passando por um ano agora de se repensar. Vai ter agora um congresso, o PT vai ter que se reposicionar, vai ter que fazer um balanço, né, dos seus governos, dos seus acertos e erros, e vai compor uma nova direção, pensando aí o futuro do país, das cidades. Tem uma eleição ano que vem. O senhor vai ser candidata a São Paulo? A Gleisi Hoffmann disse que sim, e aí o senhor negou, afinal de contas... Não, eu não tenho pretensão de ser candidato a prefeito de São Paulo. Não gostou da experiência? Eu gostei, mas eu não voltaria para o Ministério da Educação, por exemplo. Se alguém me convidasse para ser ministro da Educação, eu não aceitaria o cargo. Eu acho que assim, são experiências que eu tive, me dediquei de corpo e alma a elas, saí com ganhos de aprendizado extraordinários, não me arrependo nada do que eu fiz na vida, mas é uma experiência que eu já tive, e tanto no MEC quanto na Prefeitura de São Paulo. Eu quero ter outras experiências. Para 2022, o PT já pensa ou pensará com antecedência? Então, o que eu tenho feito na condição de militante, né, de simples militante, posição que eu estou muito confortável em exercer, é aproximar o que eu considero o centro progressista do país. Então, eu tenho falado muito com o Flávio Dino, governador do Maranhão, que não é do PT, Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, que não é do PT. Tenho falado muito com o Boulos, que foi candidato a presidente do PSOL, que não é do PT. Eu estou tentando criar e acho que... Aí o senhor estava falando só com a esquerda, e o centro? Então, o centro é uma segunda etapa. Eu participei de uma reunião chamada pelos tucanos mais progressistas, dentro do PSDB. Dentro do PSDB tem gente muito incomodada com o fato do PSDB estar indo muito para a direita, inclusive servindo quase de linha auxiliar do governo Bolsonaro. Tem gente que fala, olha, nós não somos Bolsonaro, o PSDB tem outra tradição, uma tradição mais liberal, uma tradição de tolerância, uma tradição de respeito. Nós não somos isso. E querem se diferenciar do governo Bolsonaro, o que, na opinião de muitos, o Dória não está fazendo. O Dória está se confundindo com o bolsonarismo. Esse incômodo que está sendo criado dentro do PSDB está gerando uma aproximação de forças que tem uma outra compreensão de democracia, de economia social, de igualdade de oportunidades. Então também tem havido
conversas com a rede, com o PSDB, nesse sentido, de preservar valores PDT democráticos. não, o Ciro Gomes não. O PDT está participando também. O Lupe, a gente tem falado mais com o Lupe do que com o Ciro. Essa ideia de expulsar os dissidentes, tanto do PDT quanto do PSB, qual a sua avaliação? Olha, é difícil, né, se miscuir em assuntos internos de outro partido. Eu não sei como é que se deu a dinâmica interna para tomar uma decisão ou outra. Então, Mas não mostra parece... intolerância? Não mostra intolerância? Aliás, assim, o PT expulsou também a Erundina, né? Quando... Às vezes o partido, nós temos que entender que o partido é uma instituição democrática que precisa ser fortalecida, né? Então, se o partido tomou uma decisão de fechar... Mas não é pensamento único, né? Não pensamento único. Por isso que é importante verificar a maneira como as questões foram deliberadas internamente. Se o partido deu uma orientação, mas liberou voto, é uma coisa. Se o partido fechou a questão em virtude da importância do tema, é outra. Então, precisa verificar como as coisas se deram internamente. Agora, não é, na minha opinião, eu tenho a maior simpatia pela Tabata, por exemplo, uma pessoa que votou em mim no segundo turno, fez campanha, então tenho todas as razões para entender... E no PSB o Felipe Rigoni, um menino com uma história bonita. Pois é, mas assim, precisa entender a dinâmica interna do PT, porque às vezes a independência intelectual é sempre boa, né? As pessoas se sentirem livres para pensar, para agir, mas o partido também tem as suas prerrogativas. E uma delas é, num ponto específico, fechar a questão. E se ela contribuiu para aquela decisão, né? Se ela tomou esse caminho, aí, de repente, você fazer um jogo dentro e fora diferente pode gerar uma certa insegurança dentro do partido. Mas, assim, nós estamos falando de uma menina talentosa, uma menina bem formada, uma menina com as melhores intenções, que quer construir um Brasil diferente e que pode sentar à mesa com os dirigentes do PDT, conversar sobre o episódio e aprender com ele. Quer dizer, ninguém pode... Não é um momento de arrogância, sabe? É um momento da gente tentar construir coisas. Os erros têm que ser processados, superados, de parte a parte. Então, eu torço muito para que eles consigam ali ter uma conversa. Professor, a crise econômica que a gente ainda não se livrou dela, começou na administração do PT. A recessão começou em final de 2014, 2015, e foi quando começou a escalada do desemprego. Sim. Que erros vocês cometeram? Olha, o principal, eu acredito, e isso já dei entrevista sobre esse assunto à época, então não estou falando nada de novo. Na minha opinião, a Dilma, 2013, 2014, cometeu alguns erros de gestão de política econômica e ela própria assumiu recentemente o caso das desonerações. Mas você sempre fala da desoneração, mas não é o suficiente. Não foi isso não provoca uma crise desse tamanho. Não provoca, mas teve várias intervenções no domínio econômico que eram contraditórias entre si, né? Não formavam um plano de enfrentamento da crise que se aguçava à época. Mas o maior erro, na minha opinião, nem foi esse, porque era possível corrigir. Fernando Henrique Cardoso cometeu um erro gravíssimo no seu primeiro mandato, que foi manter o câmbio congelado. Quando estourou a crise cambial, ele teve 4 anos para corrigir. Não saiu com 80% de aprovação, mas completou seus 8 anos de mandato, corrigindo os erros do primeiro mandato. Muito bem, a Dilma teria tido a chance de fazer o mesmo, mas, na minha opinião, nós teríamos que ter nos comunicado durante a eleição de 2014 de uma maneira diferente da que fizemos. Nós deveríamos ter dito o seguinte: tivemos 12 anos de prosperidade, desemprego baixo, inflação controlada, vamos ter um ano difícil o ano que vem para ter um novo ciclo de desenvolvimento, de inclusão e tal. Essa comunicação não foi feita. E isso foi visto pelo eleitor, no começo do seu segundo mandato, como uma espécie de... ele entendeu aquilo como algo que contrariou o discurso de campanha. E eu acho que isso gerou, da parte da oposição, aí me perdoe, mas um movimento muito oportunista de desestabilização do governo que acabou conduzindo ao afastamento. Tá certo. Então, nós estamos pagando essa conta até hoje. Pois é, erros mútuos. O programa acabou. Infelizmente, eu queria te fazer uma última pergunta. Quando olha para frente, nós estamos num momento de tantas dúvidas sobre várias questões e riscos nas áreas de direitos humanos, meio ambiente e tal.
Quando você olha para frente, você está otimista, você está preocupado? Qual o seu sentimento em relação ao Brasil? Olha, eu estou muito preocupado. Eu acho que o governo ainda não se apresentou. Ele está mais ou menos concluindo a agenda do governo anterior. Ele não apresentou nada autoral. E o que de autoral ele propôs é muito complicado, é muito inconsistente. Então nós não sabemos ainda o que é o governo Bolsonaro. O que ele fez nesses últimos 6 meses foi tentar pegar carona em propostas do governo Temer. Esse governo está sem cara ainda, do ponto de vista... Não adianta falar de Nióbio, Fórmula 1, Indeodoro, sabe, esses assuntos que radar em estrada, isso é assunto de presidente, sabe? Tem equipe para tratar disso. O presidente tem que pensar as grandes linhas de desenvolvimento do país e isso o Bolsonaro não fez e não sei se fará. Minha preocupação maior é essa. Qual que é o meu alento? Eu acredito na sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira é complexa, é forte, ela tem uma tradição de reação. Quando ela vê que as coisas não estão funcionando, ela age, né, em proveito do país. Então, eu acredito muito na sociedade civil, eu acredito muito na população. Agora, preocupa o governo. O governo não se apresentou ainda como com um programa consistente. Olha, eu vou fazer A, B, C em cada uma dessas áreas. Na saúde, isso, na educação, isso, no meio ambiente, isso. Se não está claro, isso preocupa. Nós não temos tempo a perder. Tá certo. Professor, obrigada por estar aqui. Obrigado por essa entrevista. Muito obrigado. E até o próximo programa.